És invencível. Acima de tudo, tu estás. Teu é o reino, tua é a glória. És invencível. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Diga: eu estou nele. Ele é invencível. Diga: eu estou nele. Ele é invencível. Aleluia. Nós estamos nele e ele está em nós. Ele é invencível. Se Deus é por nós, glória a Deus. Tome posse dessa verdade. Tome posse agora aí desta verdade. Tome posse disto agora. Vamos. O Deus invencível que trabalha por aqueles que nele confiam. Vamos. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar no teu braço forte. Te louvamos, Pai, porque você sempre está com a gente. Você sempre está conosco, Senhor. Ainda que nem sempre vejamos, a tua presença sempre está conosco. É por isso que estamos aqui, Senhor. Por isso nessa noite nós dizemos: Ebenezer, obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor levará a bom termo cada um daqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Faça esta confissão agora, você. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Diga isso do mais profundo do seu espírito. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Todos os meus argumentos estão em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Jesus. Em 1991, então são 28 anos, né? Há 28 anos passados, eu me formei no seminário teológico. E é comum, e até hoje também nós temos aqui em Antioquia, que sempre no fim do ciclo de estudos, a turma formanda, ela tem um nome, ela dá um nome. E a nossa turma não foi diferente, ela teve um nome. E o nome da nossa turma foi Elionai. Elionai, uma palavra só. Eli, você lembra de Jesus declarando na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu. Eli, Eli é Deus ou Yahvé. Elionai. E o restante da palavra significa: os meus olhos estão postos em Ti. Diga: Elionai. Você está dizendo: os meus olhos estão postos em Yahvé. Cada um desses dias desse ano, Elionai, 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 Elionai. Você acorda pela manhã, Elionai. Você chega ao meio-dia, Elionai. Você deita no seu travesseiro, Elionai. Os meus olhos estão em Ti, Senhor. Os meus olhos estão em Ti, Senhor. E são os olhos do Senhor que também olham para nós. E que esta noite você receba aí onde você está esse olhar do Pai, dizendo: meu filho, eu também tenho os meus olhos sobre Ti. Aleluia. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos guarda. Por isso Ele é invencível. Ele é poderoso.
Ele venceu a morte. Nossos olhos têm que estar postos a confiança em alguém que é poderoso como o nosso Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu peito e diga: os meus dias estão sobre os olhos do meu Elionai. Ele olha para mim e eu olho para ele. Oh, não seremos confundidos. Obrigado, Pai. Nós proclamamos em nome de Jesus que esta palavra, Senhor, corra como os rios de água viva que correm do Teu trono. Que elas toquem, Senhor, o mais profundo do nosso ser, da nossa casa, da nossa família e tudo aquilo que envolve a cada um de nós. Elionai, os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder termos os olhos abertos para contemplar a Tua graça, o Teu poder sobre nós. Obrigado, Jesus. Vamos ministrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Vamos honrar a Ele, porque Ele é o Senhor que provê e Ele tem provido cada uma das nossas necessidades. Seus olhos estão sobre nós. Você tem os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Vamos fazê-lo nesta noite e que você receba todo o favor do Pai nesse ato de fidelidade. Pai, te louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos, porque Você é aquele que provê, é aquele que nos sustenta. Te louvamos, Senhor, por portas de emprego sendo abertas sobre cada um dos Teus filhos aqui nesse lugar. Declaramos em nome de Jesus que todo favor, todo o coração daqueles que têm autoridade se inclinem para os filhos da fidelidade. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós recebemos e proclamamos, e assim se cumpra na nossa vida. Aqueles que creem, digam amém. Glória a Deus. Tome seu lugar, vamos assentar-nos. Eu queria convidar o nosso querido Felipe Mouta para estar falando um pouco aqui com a gente hoje sobre o início das nossas aulas. Então, queridos, estamos de volta com as escolas, amém? Estou muito feliz com isso. E tudo que está sendo realizado em termos de ensino nesse lugar é realizado por uma equipe. Então, vou chamar rapidamente todos aqui. Israel, Márcia, Robson, quem mais eu falei hoje de manhã? Tiago, pastora Viviane. Ok? Já fica todo mundo posicionado aqui, que aí não precisa demorar para cada um vir. E vocês vão conhecer um pouquinho das escolas Terra Fértil. Pastor Renan, é claro. E hoje de manhã a gente fez essa apresentação. Quem estava aqui na volta da escola viu essa apresentação. A gente está celebrando esse início das aulas. Israel, Escola de Discípulos. Amém, queridos, boa noite. A gente vai iniciar nosso próximo ciclo, das escolas de discípulos, agora dia 17 de fevereiro. Para quem não conhece a escola de discípulos, já queria pedir para colocar o banner aí, a apresentação. É a escola que a gente considera a escola de porta de entrada aqui em Terra Fértil. Então, todo aquele que decide se tornar um discípulo de Terra Fértil, que decide nos seguir como igreja, passa por essa escola ou deve passar. Não importa se você recebeu Jesus aqui, sua primeira experiência com Jesus foi
foi aqui nessa igreja e você é um novo convertido, ou se você já era um pastor em uma outra denominação e decidiu se tornar discípulo de Terra Fértil, você vai passar por essa escola. Essa escola é composta por 9 módulos, que a gente, assim que a apresentação entrar, a gente vai começar a falar. E o objetivo desses módulos é introduzir você dentro daquilo que Terra Fértil crê como a palavra de Deus. Todos os aspectos que envolvem a nossa vida como cristão são abordados nessas aulas. E através da aprovação desses módulos, você vai ser certificado e por fim vai concluir a escola de discípulos. Como que funciona a aprovação? Cada módulo é composto de 3 aulas, você precisa aí ter um aproveitamento de pelo menos 2 aulas para poder ser aprovado nesse módulo, e concluindo esse módulo, você passa para o módulo seguinte. Esse ano, geralmente, durante os anos anteriores, a gente geralmente tinha 2 turmas aqui, esse ano vai ter apenas uma turma funcionando. Então, aqueles que já eram alunos da Escola de Discípulos e ainda estão com alguns módulos pendentes, fiquem atentos para poder estar se matriculando nos módulos que ainda restam, e aqueles que vão iniciar a escola esse ano, podem nos procurar também para estar iniciando à medida que as aulas começarem. Amém? Pode passar o próximo, por favor. Então, os módulos são Fundamentos da Redenção, pode passar, Fundamentos da Fé, Submissão e Autoridade, Oração, Espírito Santo, Visão do Ministério Terra Fértil. Esse módulo está substituindo o módulo Visão Celular, e nesse módulo a gente vai estar falando um pouco sobre a visão dos nossos apóstolos para a igreja, qual é o nosso crer, qual é a nossa missão como igreja. Amém? Próximo módulo, Família Cristã, Louvor e Adoração, e Finanças à Luz da Bíblia, onde nós vamos estar abordando qual é a relação do cristão com o dinheiro. Amém? Pode passar o próximo módulo? Então, como eu falei, essas aí são algumas fotos que a gente teve da certificação do final do ano passado, dos alunos que concluíram a escola de discípulos. E como que eu faço para me matricular, Israel? A sua matrícula ela é feita no ato do início do módulo, e é através de 1 quilo de alimento não perecível. E o que a gente faz com esse quilo? Esse quilo ele abastece o nosso projeto, que é o projeto Nossa Gente, que a gente usa para atender as famílias carentes aqui da região e aqui de Terra Fértil. E você vai estar trazendo esse módulo esse quilo no início de cada módulo. E como eu já deixei o recado hoje de manhã, se o seu coração se sentir disponível para você estar ofertando com mais, fique à vontade, deixe o Espírito Santo falar com você. Amém? Mais alguma informação, vocês podem estar falando conosco no final. Quero deixar um rápido aviso também, que em março nós vamos iniciar a próxima turma para o Núcleo de Treinamento de Líderes. E para quem é o Núcleo de Treinamento de Líderes? Você que é líder de célula e ainda não fez o núcleo, me procure no final que eu vou estar explicando com mais detalhes para você. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Então, o Israel estava falando das escolas, tem escola para as crianças também, então não é empecilho o seu filhote, não vai te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. De manhã funciona o berçário maternal, que vai de 0 a 2 anos, tem salinha para eles. E nós temos a sementinha de vida 1 e 2, que é separado. A 1 de 3 a 5 e a 2 de 6 a 8. Que eles vão ouvir o quê? Eles vão ouvir o mesmo tema que vocês vão estar ouvindo na escola bíblica aqui embaixo. Também vamos estar falando sobre família, lógico que uma linguagem apropriada para eles, né? Então, não deixe de trazer sua criança para esse ambiente de escola. Ano passado, nós tivemos vários relatos de mães impactadas com as crianças chegando em casa e conversando o mesmo assunto que foi conversado aqui embaixo, a criança estava conversando com a mãe. Então, não deixe de trazer, a gente dá uma informação, que na hora do intervalo, vocês busquem essas crianças nas classes, traz ela para esse momento, somente o berçário maternal, que não precisa buscar, porque se tirar eles da sala, depois eles não querem voltar para a sala. Então, eles permanecem lá, ok? Boa noite. A nossa escola Semente de Vida, ela é de 9 a 12 anos. E a gente pede muito isso, esse apoio, a colaboração dos pais com essa escola, porque ela nos surpreendeu muito no ano que passou.
a vontade deles. Alguns relatos de alguns pais vieram assim, poxa, mas ele falou que não quer ir para a casa da avó no domingo, porque eles querem estar na escola de manhã. E eles têm essa sede, eles têm essa vontade de estar presente. E no decorrer, alguns, poxa, não deu para ouvir, aconteceu um imprevisto, porque eles dependem muito dos pais, é de 9 a 12 anos. Então, nós contamos com vocês, pais, essa ajuda aí, para que as crianças estejam ouvindo os mesmos assuntos que está sendo falado aqui na igreja. Então, quando você sentar na mesa com seu filho para conversar sobre a Bíblia, ele vai estar falando a mesma coisa que vocês estão ouvindo aqui. Vocês vão se surpreender, assim como nós temos nos surpreendido com o tamanho de conhecimento que essas crianças já estão adquirindo nessa idade. Então, não percam essa oportunidade, que o ensino, ele vai carregar uma geração inteira. É o ensino, a palavra, é a Bíblia que vai trazer a essas crianças a revelação de Jesus. Então, nós contamos com vocês e nós estamos com uma roupagem nova para essa escola, está bem mais dinâmico. No final do ano passado, a gente fez uma dinâmica aí. Esse ano a gente vai vir com essa dinâmica, começar com eles, com algo bem para a idade deles, bem elaborado para que eles se sintam atraídos. Mas nós precisamos que vocês nos ajudem, tá? De 9 a 12 anos, no final do ano elas vão ser certificadas por esse modo. Então, contamos com vocês, pais. Amém. O tema da escola bíblica desse ano, a escola bíblica é para todo mundo que já terminou a escola de discípulos, tá? Então, você que é novo na igreja, você vai entrar primeiro na escola de discípulos, você vai fazer os 9 módulos, todos os recém-chegados em Terra Fértil. E a escola bíblica é para quem já terminou. A gente sempre trabalhava aqui embaixo com a escola bíblica unificada, os adultos e os jovens tudo junto. Mas a gente viu uma grande necessidade de um ambiente só para os jovens. Amém? Então, o tema da escola bíblica surgiu no meu coração quando eu estava lá na escola apostólica e a gente estava falando sobre fundamentos. O apóstolo falou que em qualquer prédio, em qualquer construção, a pressão é no fundamento. Não é verdade? Quando uma parede cai, você levanta a parede de novo. Mas se o alicerce fica comprometido, a construção está toda prejudicada. E a gente tem visto vãs filosofias, ideologias, pensamentos do mundo atacando uma geração. E hoje de manhã eu provoquei aqui os pais, eu falei, olha, o que está rondando a tua casa? Você está discernindo que a serpente ela vem atacar o alicerce, ela quer atacar o fundamento das coisas básicas. Então, o tema desse ano da escola bíblica é fundamentos para a família. Não apenas falar sobre marido, mulher, pai e filho. Quais são os fundamentos da nossa fé? A gente vai falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a igreja, a oração, a volta de Cristo, o mundo espiritual, né? Combater os pensamentos desse mundo, o individualismo, o egoísmo, busca dos prazeres, esses pensamentos dessa era. Tudo isso a gente vai estar abordando aqui na escola bíblica, durante esse tempo. E como foi frisado por cada um deles, quando você vem, traga seus filhos, porque aí, além do ambiente agora de escola bíblica de adultos, que eu vou chamar de escola bíblica dos pais, nós vamos ter a escola dos filhos, né? Pastor Renan. Boa noite, pessoal, tudo bem? E se vocês querem uma prova viva daquilo que eles estão falando aqui, de todos esses degraus aí, da escola de discípulos, da turma dos cordeirinhos e tal, sou eu mesmo, tá? Eu fui alfabetizado na igreja, então participei de todos esses degraizinhos, então eu sou uma prova viva que isso aí dá certo. Não só isso aqui, mas dentro de casa também, beleza? Então você aprende aqui para conversar dentro de casa, beleza? É só um empurrãozinho para dentro de casa você fazer o trabalho certo, beleza? Mas, então, eu estava conversando com o Felipe hoje pela manhã. A gente, acho que o último ano que a gente teve, assim, uma sala, um ambiente separado para a juventude foi em 97, segundo o Felipe. 97, 98, né? Até 2013, alguma coisa assim, né? Mas há muito tempo atrás, a gente que nasceu já não tinha mais esse negócio. Então, era exatamente, antigo pastor Tito, quem conhece aí, poucos de vocês, mas... E a gente entendeu que era importante, de novo, estar com um ambiente separado, customizado, personalizado, voltado para os jovens. Então, se você tem aí a partir de 13, 14 anos até quanto, Roginho? Não sei, né? Para não deixar a Ellen de fora, vou botar... E agora, fala ou não fala com a idade? Não fala? Oi? Solteiros, né? Não, e alguns casados jovens também, pode participar, não tem problema nenhum, né?
Amém, eu sou casado, sou jovem também. 35, Roginho, para tu não ficar de fora, né? Não, Roginho é mais novo. Então, assim, mais ou menos isso aí, qualquer exceção, você fala comigo, fala com os diretores aqui, eles vão saber te colocar no lugar certo, beleza? Então, o Felipe estava falando de fundamento, né? E é exatamente a palavra que o Espírito Santo tem no meu coração, que a gente precisa refundar, ou seja, revisitar os fundamentos. Então, é o mesmo Espírito, nós todos estamos pensando da mesma forma. E uma casa, ela tem muitos tijolos, certo? Esse prédio aqui, se a gente olhar, tem, sei lá, centenas, milhares de tijolos, mas a gente pode contar o número de colunas, sim ou não? E o que sustenta são as colunas. Todos os tijolos podem sair, vai ficar aqui só a estrutura. Então, o que são as colunas? São pessoas que ouviram a palavra, que vivem essa palavra e que se tornam essa coluna para sustentar outras vidas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, no meio de nós aqui tem pessoas que são colunas hoje. E tem pessoas hoje que são pedras, e não tijolos, né, Felipe? Pedras, que são sustentadas por essas colunas. Mas o objetivo é que você deixe de ser apenas uma pedra e se torne uma coluna para sustentar outras pedras. Amém, gente? Então, isso significa encarnar a palavra. Amém? Jesus encarnou, era a palavra viva. E você precisa ser essa palavra viva. Santidade, alguém precisa lembrar de você. Compromisso, alguém precisa lembrar de você. Adoração, alguém lembra de você. Não lembra da música, não lembra, mas lembra de uma pessoa que é encarnada aquele princípio, que se tornou uma coluna. Amém? Então, jovens, vocês que querem e vocês que têm, que vocês que vão virar essas colunas, por favor, venham. Vai ser um ambiente muito legal. A partir de 17 de fevereiro, ok? 17 de fevereiro, até lá. Próximo domingo tem aula, 27, 13 e 10 de fevereiro, às 10 da manhã, domingo 10 da manhã. E a gente vai falar de fundamentos para a família, com toda a família Terra Fértil. Depois do dia 17, separam as classes e aí começa a escola de discípulos, a escola bíblica da juventude, amém? O pastor Renan hoje de manhã falou que quem vai dar aula para os jovens também vão ser professores personalizados, né? Para eles. Ele falou que são jovens sêniores. Disse que o Israel é um jovem sênior. E disse que apóstolo Renan, pastor Paulo, ele falou que não é jovem sênior. Então... Falando assim é melhor explicar, né? Eu já ouvi ele assim, ó, como é que é? Então, não, é pastor Paulo. Mas de repente eu abro uma exceção, pastor Paulo. Aí. Após, se quiser, ela fala comigo, a gente pode dar uma... Camila pode, Camila é jovem sênior também. Mas Deus trabalha com gerações, amém, amado? Sim ou não? Então, a geração do meu pai trabalhou em outra geração, que chegou na minha geração. E é responsabilidade minha, da minha geração, trabalhar e trazer para um lugar mais excelente a próxima geração. É óbvio que eles são os nossos pais, os mais sêniores, a gente vai escutar certamente, mas Deus espera da minha geração que prepare a próxima. Por isso a gente vai colocar esses jovens aí mais sêniores, porque é responsabilidade nossa. Beleza? Fazer isso, obviamente, sendo mentoreados pela geração que vem antes da gente. Ficou bonito, ficou bem explicado. Ficou bom. Saiu bem. Por último, irmãos, nós temos a nossa escola Antioquia, que as aulas voltam dia 4 de fevereiro. Vou chamar a Márcia Robson para compartilhar com vocês. Boa noite. Graça e paz, amém? Tudo bem com vocês? Estou sentindo que esse pessoal aqui vai sufocar a gente com fundamento esse ano. Está preparado? Nós vamos ficar bem fundados. Essa palavra? Né? Fundados, fundamentados. Obrigado, Santinho. Então, gente, nós estamos aqui para falar sobre Antioquia. Quem já fez Antioquia, levanta a mão para mim ver. Amém. E quem ainda não fez, levante a mão. Mais alto, gente. Isso. Temos uma sala inteira aqui dentro. Amém? Então, o que é Antioquia, gente? Antioquia é uma escola ministerial de ativação para te ativar, pegar todos esses fundamentos aqui, colocar eles firmes dentro de você. Amém? Uma escola interdenominacional, o que é isso? Que não é exclusiva de uma única igreja, não tem uma placa, é para qualquer denominação. Então, o seu amigo de outra igreja, você pode convidá-lo para vir para essa escola, amém? Combinado? Então, uma escola interdenominacional que tem como objetivo capacitar os santos, capacitar os filhos de Deus para estarem aptos a todo esse mundo. Eu tenho visto que nós estamos sendo atacados, Felipe falou isso, né? Nossos fundamentos têm sido muito questionados e você está preparado para defender a sua fé? Você está preparado para debater aquilo que você crê, sem tremer na base? Então você vem para Antioquia que a gente vai te preparar.
Então, nós temos novidades, muitas novidades. Antioquia agora ela é feita em 1 ano. Ô, glória! Antes Antioquia eram 2 anos, mas agora nós reformulamos, estamos de cara nova e você conclui Antioquia em 1 ano. Todas as matérias, todas as grades foram refeitas. Assim, Felipe, que fala? Reformuladas. Nós temos matérias novas, cada matéria que se eu fosse você, não perdi, eu vou falar algumas só para aguçar a sua vontade. Teremos oração e a história dos avivamentos. Aleluia! O pessoal do avivamento está ali. Ó. Psicologia aplicada ao ministério. Meu Deus! Israel e a igreja. Tô dentro. Amém. Ministério quíntuplo. Essa é uma matéria boa também. Eu só falei 4 matérias. Não vou contar o resto. Se você quiser saber as demais, você procura a gente. Tá bom? Tenho mais uma novidade para você. Dia 4 de fevereiro. Que dia? Que dia? 4 de fevereiro nós voltamos às aulas. Porém, temos um presente para você. Módulo aberto. O que é módulo aberto? É grátis, gente. 0800. Ó, Deus falando ali com a irmã. De graça. 0800, totalmente gratuito. Você pode vir, pode assistir esse módulo todinho sem pagar nada. Qual vai ser o módulo? Família do Ministro com o apóstolo Renan e a apóstola Anelma. Aleluia! Glória a Deus, você poder vir, sentar e assistir o módulo inteiro de Antioquia. Então eu te convido, você vem assistir. Se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Você faz a sua matrícula e a gente passa esse ano todo junto, fazendo os fundamentos. Amém? Eu queria encorajar você, você que tem curiosidade de entender ou conhecer a escola, não fique de fora, vem para cá no dia 4, vem ver o que é Antioquia. Não é somente uma escola, é um lugar onde que Deus fala profundamente com você. São revelações do céu que a gente é suspeito para falar, que a gente já participou disso. Mas você que é aqui de Terra Fértil, que é sênior, né, que já tem um tempo, pode isso de repente não é para mim. Não, é para você sim. Né? Conhecimento de Deus nunca é demais. E o nosso slogan de Antioquia, posso falar, filho? Antioquia, fé, fidelidade e fundamento. Show! Ficou ótimo, ficou ótimo. Tem uma graça de comunicação sobre esse casal aqui. Tem um programa de auditório para vocês. Gente, Antioquia segunda e quarta-feira, de 8 às 10 da noite, dia 4 de fevereiro, você é convidado para vir assistir essa aula aberta para visitação, gratuita. Você assiste, eu tenho certeza que você vai decidir ficar. Você vai se matricular e vai ficar esse ano com a gente. Serão 18 módulos, os módulos antigos, reformulados, mas alguns módulos novos que a Márcia falou. Você procure-os para fazer sua pré-inscrição, deixe seu telefone, seu contato. Amém? Tenho certeza que você vai continuar crescendo no conhecimento de Deus. Amém, apóstolo? Obrigado, queridos. Muito bom. Como a palavra diz, a fé vem pelo ouvir, não falta lugar para você ouvir, né? Não falta oportunidade para que a sua fé seja fundamentada, como a gente ouviu aqui. E tem mais novidades que vão chegar por aí, mas no seu tempo certo a gente vai dar a conhecer, né, sobre Antioquia. De tal forma que muitos aqui que gostariam de fazer a escola e tem, assim, às vezes dificuldades de trabalho, de horário, a gente já está aí está no forno, algo que vai dar a você essa oportunidade de você fazer e experimentar esse ambiente do conhecimento de Deus. Ontem à noite nós estivemos lá com a representação aqui do presbitério da igreja e mais vários irmãos que lá estiveram para o dia da posse, né, que foi ontem, de pastor Galber e mestre Neise.
filhos desta casa que foram enviados para estarem assumindo o pastorado do Ministério Apostólico Corban, lá em Sepitiba. Foi um culto muito lindo, extraordinário, a presença de outros apóstolos, vários outros pastores e outros ministérios. Foi uma noite de festa, uma noite que dá um apertinho no coração, né? Porque aí bateu o martelo mesmo, não tem jeito, né? Foi-se a Neise, foi-se o Galber, foi-se o Davi, foi-se o Daniel, mas são sementes, né? E esse ano Deus me falou tanto sobre as primeiras coisas, e Neise é a nossa primícia, né? Como filha, e foi uma alegria da gente poder preparar, equipar como pais e depois trazer destinos para os nossos filhos, em especial, como tem sido então agora com Neise. Esteja orando por eles, é todo um começo novo, já são ministros aqui dessa casa, e eu falei assim, eu só estou com uma dificuldade, Neise, eu não sei como vou lidar com aquele momento do grupo do WhatsApp do presbitério, aparecendo assim, Neise saiu, Galber saiu, e ela falou assim, de jeito nenhum, pai, o senhor não tem autoridade para me tirar dali, né? Eu vou permanecer. Claro que as nossas reuniões, vamos dizer assim, específicas, né, eles já não participam, mas teremos aí os encontros, né, de discipulado com todos os demais ministros, tanto dessa casa como de outras casas ministeriais que estão conectadas conosco, e vai ser uma alegria sempre a gente poder estar junto com Galber e Neise. Amém, queridos? Então orem por eles, tem coisas lindas aí. Se a gente semeou eles, a gente vai colher coisas muito grandes também. Essa semana que entra também, como nós falamos lá no passado, né, ainda no final do mês de dezembro, um período assim de recesso, por conta de férias e tudo mais, ainda que o mês de janeiro ainda está só começando, mas semana que vem retomamos o funcionamento das células. Oficialmente as células retornam a partir de amanhã, segunda-feira. Você tem a sua célula, você começa então já a agitar todo esse funcionamento. E já em breve também aviso aos líderes das redes que vão preparando a sua agenda para esse ano de 2019, porque agora no início de fevereiro nós teremos a nossa reunião para a montagem da agenda geral, né, global da igreja. E nessa agenda já vamos programar a retomada do Terra Fértil em sua casa, né? Ainda no primeiro, possivelmente, quase certo, no primeiro trimestre ainda desse ano, agora de 2019. Tome sua Bíblia, vamos abri-la em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e nós vamos nos debruçar mais uma vez nessa noite em algo que Jesus deixou para nós, e certamente cada uma palavra que saiu da sua boca é profundamente relevante, e não tem como deixar de considerar. Todo começo de ano a gente faz planos, a gente faz metas, a gente faz projetos daquilo que a gente não conseguiu gerar e construir nos anos anteriores, e muitas expectativas se instalam no país inteiro, prognósticos, profecias fortes para esse ano de 2019. Amém, queridos? E cada uma delas aponta, certamente, esses prognósticos, as profecias, apontam para um ano desafiador, né, um ano de reformulação, de refundação, como o Renan falou ainda há pouco, mas que certamente trará excelentes resultados
para a minha vida, para a sua vida, para o corpo de Cristo, para a Igreja de Cristo no Brasil. Ouvimos falar aqui das escolas como sendo um ambiente onde não são apenas passados conhecimento, isso é muito importante, óbvio, o conhecimento para os nossos filhos, mas entenda que a palavra de Deus é Espírito, não é? Então é uma ação do Espírito de Deus sobre a família, no sentido de blindar, no sentido de proteger a família. Há toda uma reformulação que está acontecendo no nosso país, coisas que a gente poderia imaginar em tempos passados praticamente impossível. Nós temos, por exemplo, uma ministra da família, né? Vamos pegar esse nome, né? Que é a pastora Damares. Quem já ouviu falar dela? Né? Gente, quanta resistência essa mulher está enfrentando. Uma pastora, uma mulher de Deus, uma mulher comprometida com o reino de Deus. E uma das suas falas, ela disse, e aqui passa o entendimento, nós somos a nação brasileira, ainda que constitucionalmente sejamos um país de liberdade para todas as chamadas então religiões, somos um país que 87% da sua população é definida como cristã, né, entre evangélicos, católicos, protestantes, enfim, e outros segmentos cristãos. 87%, já ultrapassamos a 200 milhões de habitantes. Então, nós somos aí 180 milhões, aproximadamente, de habitantes cristãos. E as nossas escolas seculares, principalmente as escolas fundamentais, né, as escolas que são patrocinadas pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, elas estavam carregadas de ideias, de pensamentos, de fundamentos, de filosofias totalmente contrárias à estrutura familiar, aos princípios que envolvem aquilo que as famílias brasileiras, de uma forma geral, são, ou seja, cristãs. E a pastora Damares, a ministra então Damares, ela disse que os currículos das escolas, é claro, o governo federal ele não tem, vamos dizer assim, ingerência, né, nas estruturas municipais, nem estadual, mas obviamente que é o poder maior do ministério, tanto da educação como da família. E ela falou, novamente, nas escolas nós vamos começar a voltar a ensinar sobre o criacionismo. Amém? Nós somos uma nação que nós cremos que Deus criou os céus, a terra e tudo que nela é. Deus criou o homem, nós não somos frutos de Big Bang, nós não somos frutos amebas que surgiram do nada. Existe um poder criador e sustentador de todas as coisas. Então, esses valores, esses fundamentos vão ser trazidos novamente, mas, enfim, nossos olhos precisam estar abertos sobre isso. A igreja, ela está totalmente engajada, a Igreja de Cristo no Brasil, está engajada no sentido de trazer esse cuidado, essa proteção sobre a família. E quando nós falamos aqui dos pais incentivarem, trazerem os seus filhos para os ambientes da escola bíblica, é o lugar onde nós damos a oportunidade ao Espírito Santo para blindar a mente dos nossos filhos, para protegê-los, para que os olhos deles permaneçam abertos e sustentados nos ambientes onde eles se encontram, na escola, daqui a pouco nos ambientes universitários e em todo o ambiente da sociedade. Porém, como uma geração que tem como valor maior o governo e a presença de Deus. E é claro que isso está conectado, profundamente conectado à maneira de ver, à maneira de olhar as coisas. Nós precisamos, como povo de Deus, ter os nossos olhos muito bem alinhados, os sos olhos muito bem lubrificados pela palavra de Deus, para que a gente possa enxergar as coisas tal qual elas são.
para que nós não sejamos enganados, e você não será enganado se os seus olhos estiverem postos sobre aquilo que Deus diz que deve ser o nosso foco. Por isso que no início eu falei sobre a minha turma do seminário Elionai, meus olhos estão postos sobre Yahvé. E Jesus falou sobre os olhos, e a palavra de Deus fala muito profundamente sobre os olhos, não apenas olhos, órgão, mas sim a sua capacidade e a sua habilidade para discernir as coisas. Não existe máquina ou fotográfica, por mais poderosa que seja, que consiga imitar 100% a funcionalidade dos nossos olhos. A capacidade de reproduzir no nosso cérebro aquilo que nós vemos exteriormente, aquilo que nós olhamos, e através de mecanismos, enfim, fantásticos, gerar no nosso cérebro a informação, e a partir da informação, a capacidade de criticar, ou a capacidade de analisar a informação e produzir uma resposta. Mas tudo isso vem através desse primeiro ambiente que é a visão. E aí em Mateus capítulo 6, eu queria que você fosse para lá, e vamos iniciar olhando para isso. No capítulo 6, então no versículo 22, esse capítulo 6, Jesus está falando sobre vários temas, né? A gente sabe logo depois que ele faz a declaração daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. Ele aborda então no versículo 22 o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Digo, os olhos é a lâmpada do corpo, ou são a lâmpada do corpo. Os olhos, a lâmpada do corpo. Foi Jesus quem disse isso. E ele então fala da qualidade dos nossos olhos, né? E consequentemente, qual será a qualidade da luz. A qualidade do nosso olhar, a qualidade do nosso enxergar está intimamente associado à luz que vamos vivenciar, à luz que vamos caminhar por conta daquilo que nós estamos analisando ou vendo com os olhos. E ele diz então, se os teus olhos forem bons, ou seja, se eles tiverem a habilidade, se você decidir construir uma habilidade naquilo que você olha, se você fizer uma escolha correta naquilo que você vê, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo? Caso a luz que você imagina ser luz, caso aquilo que você está olhando, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está concluindo dentro do seu coração esteja errado, esteja equivocado, aquilo que deveria ser então os seus olhos, a capacidade de poder discernir o que é bom e o que é mal, se os olhos não conseguem gerar e discernir aquilo que é bom e o que é mal, aquilo que foi feito para iluminar vai se tornar mais trevas ainda, porque a habilidade para iluminar está presente, porém a capacidade de discernir e fazer escolhas daquilo que se olha não estará presente. Consequentemente, haverá mais trevas do que até mesmo uma própria pessoa cega. Então Jesus está aqui falando sobre algo aqui muito sério. E como a nossa vida é margeada, né? ela é muito definida, nossa alma, as nossas emoções, elas são muito conectadas ao nosso olhar. Com o olhar a gente aprecia, com o olhar também a gente peca. E aí Jesus está falando, se o nosso olhar for bom, se o nosso olhar for luz, todo o nosso corpo será iluminado. Ou seja, não apenas aquilo que nós estamos olhando vai gerar uma informação naquele momento, mas isso vai gerar algo bom, aquilo vai gerar algo que vai construir dentro de você. E aí Jesus fala que todo o corpo,
Ou seja, toda a ação, toda a mobilização do nosso ser, do nosso fazer, dos nossos planos, das nossas metas, dos nossos ideais, vão ser luminosos. É muito interessante, eu queria ler 2 textos. O primeiro deles, que está lá em Gênesis capítulo 3, você não precisa nem ir para lá, mas se quiser sem problema. Versículo 6, a Bíblia diz que lá no início da criação, diz o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aquilo que Eva viu era agradável aos olhos, porém não agradável ao propósito daquilo que ela estava olhando. Olha o conflito que está aí. Quando é que o conflito se estabeleceu e se organizou no coração de Eva, ao ponto dela olhar, e aquilo que ela olhou se tornou agradável aos olhos dela, apesar de já haver ela ter recebido uma palavra para não se envolver com aquilo, não se aproximar daquilo, não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então toda vez que nós, por mais que estejamos com os nossos olhos órgão, com uma capacidade de acuidade, com uma capacidade de enxergar perfeitamente correta, isso não significa que isso vai trazer bons resultados para a nossa vida. Se aquilo que nós estamos olhando, se aquilo que nós estamos desejando, porque olhar fala de desejo, olhar fala daquilo que desperta na gente. Aquela expressão, o fulano está comendo com os olhos. Ou seja, o olhar desperta, né? Você vê você não está com fome, você olha para um prato, não o prato, né? Ninguém fica satisfeito quando olha para um prato, mas o que está dentro do prato, né? Você olha aquilo ali, uau! Aquilo desperta uma série de metabolismo dentro de você. Aciona a hipófise, aciona, é todo um mecanismo dentro do teu corpo, do meu corpo, do nosso corpo, é disparado através do olhar. No meu tempo ainda, na juventude, lá na igreja onde nós congregávamos, tinha uma musiquinha que era cantada pelas crianças, e essa musiquinha dizia: cuidado o olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, no que vê. Então, veja que Jesus ele está falando sobre perspectivas, projeções, o olhar. Volto ainda para um outro texto, e esse aqui você já conhece, o que acabamos de ler, de Gênesis 3:6. Quando diz que, então, ela viu que era agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E está aí a história da humanidade. Um olhar para uma direção equivocada gerou toda uma degradação da história de uma humanidade. Mas vamos pensar afirmativamente também. Um dia desceu do céu aquele que Paulo diz que é o segundo Adão. Ele olhou para nós, e ele olhou corretamente para nós. E ele olhou e viu uma história que nós mesmos não conseguíamos ver na nossa vida. E ele nos amou, e o seu olhar nos curou, o seu olhar nos transformou, o seu olhar mudou a nossa forma de ser. Tem a minha neta Maia, e ela tem um olhar muito expressivo. Um bebê, mas né? A gente olha para uma pessoa, parece que os olhos é um dos ambientes que mais comunicam a pessoa, né?
olhar vivo, olhar atento, não necessariamente a cor dos olhos, mas a qualidade, a ênfase do olhar, a maneira como se olha. A gente percebe quando pessoas olham para nós de uma forma equivocada, de uma forma estranha. Você percebe naquele olhar que existe uma intenção ruim. Ou o inverso. Você percebe num olhar, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de proximidade, um olhar de auxílio, um olhar de ajuda. Que 2019 seja o ano que os nossos olhos glorifiquem o nome do Senhor e que façam com que o nosso corpo seja todo ele são. A saúde começa com os olhos. Porque Jesus, ele está falando exatamente sobre isso. Se os meus olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Jesus está fazendo aqui uma comparação natural para implicar para nós, para mostrar a nós realidades espirituais. Porque ele está falando da qualidade do olhar e do resultado da qualidade desse olhar. E aí ele conecta realidades espirituais de luz e trevas. Então não é só uma questão de olhar, é a implicação espiritual que esse olhar traz. E em nome de Jesus, volto a dizer, que os nossos olhos sejam totalmente convertidos no sentido de serem cada vez mais olhos que veem segundo a perspectiva do que Deus vê. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 1, diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias e Deus, o Senhor faz a seguinte pergunta para Jeremias: que vês tu, Jeremias? Bom, eu imagino que Jeremias estava num lugar, fazendo alguma coisa, e de repente veio a voz do Senhor. Imagino que Jeremias não estava dormindo, ele estava acordado, então ele estava em um lugar olhando para algo. Mas Deus lhe faz uma pergunta: o que você vê, Jeremias? Nesse ato, o que você vê, se aciona em Jeremias uma perspectiva espiritual. Levante a sua mão direita. Eu quero fazer uma proclamação e uma declaração sobre a tua vida. Eu proclamo em nome de Jesus que Deus vai provocar o teu olhar, e aquilo que você olhar, e aquilo que você vê, aquilo que o Espírito de Deus vai por dentro do teu coração, é através do teu olhar, da forma como você olha, segundo o coração de Deus, é que Deus também vai atuar através da tua vida, profeticamente, para trazer saúde, para trazer favor dEle sobre a tua casa, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, sobre esta nação. Se você recebe, diga: assim será. Diga: eu quero ser provocado pelo Senhor. Que vês tu, Jeremias? E de repente Jeremias entra. Ele sai do natural e ele entra numa dinâmica, numa dimensão espiritual. Você é espírito. Que vês tu, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para poder cumprir. E no momento seguinte, daqui a pouco Deus vai e pergunta novamente a Jeremias: o que você vê? Ele diz: eu vejo uma panela. É só você ir no fogão, você vai ver panela. Mas é Deus provocando os conteúdos que estão dentro da gente. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma panela, e essa panela está voltada para o norte. Jeremias vê a amendoeira. Jeremias vê a panela voltada para o norte. Jeremias está vendo profeticamente, ele está vendo além dos olhos naturais. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai produzir uma resposta que vai estar conectada ao meu espírito.
E aquilo que eu tenho declarado no céu vai acontecer na terra, por causa de homens que olham como eu vejo, através de homens e mulheres que estão vendo segundo a mesma perspectiva de Deus. É tremendo um episódio que está no livro de Samuel. Eu convido você a passar para lá, 1 Samuel, no capítulo 17. Esse capítulo 16, 17, é um momento que fala de uma mudança que Deus promove em uma nação por causa de um homem. A Bíblia diz que todo o povo de Israel, naquele tempo, estava em guerra com os filisteus. Israel sempre foi um povo agrícola. Não era um povo especializado em guerras. Foi um povo que, por conta até das necessidades, dos enfrentamentos, aos poucos foi sendo preparado e treinado para a guerra. Mas, historicamente, na genealogia, nas origens, na gênesis desse povo, era um povo agrícola. Era um povo que cuidava da terra onde Deus plantou eles. Mas essa terra onde Deus plantou, ao redor desse território, haviam inimigos, como os filisteus, os midianitas, que você está sempre vendo nas escrituras, que eram povos guerreiros, eram povos que estavam acostumados com a guerra, eram povos conquistadores, eram povos de expansão de território. E Deus coloca um povo agrícola no meio desse povo. Então parece até uma ação de homicida, porque um povo agrícola no meio de povos de guerra, de povos conquistadores, de povos de outros deuses, e no meio deles Deus põe o seu povo. Um povo que não sabia de guerra, mas que tinha um Deus da guerra. Você pode não entender muito sobre guerra, mas tem um Deus que cavalga para vencer. E esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. Você pode estar rodeado daqueles que querem destruir você, mas tem um Senhor que nos dá habilidade, que nos faz prevalecer mesmo em meio às situações mais desconfortáveis. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que a palavra dele diz que ele adestra as nossas mãos para a batalha. Mas esse é o mesmo Deus que diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores que operam no reino do Espírito, ou no mundo espiritual, ou no mundo das trevas. Ou seja, Deus mostrando que Ele, assim como Ele, é um Deus que é Espírito. Ele se move através dos seus filhos nesse mundo espiritual, para que quando a guerra é ganha no mundo espiritual, e isso envolve então olhar e perceber quem é o Deus que nós servimos. Então, quando eu pouso os meus olhos sobre a palavra, eu estou lançando luz sobre o meu corpo, eu estou gerando luz sobre o meu espírito. Então, vem circunstâncias que são naturais, mas que têm uma regência espiritual, e que não necessariamente estão todas elas acessíveis, essas regências espirituais, ao nosso olhar natural, mas elas estão operando, agora mesmo elas estão operando. Mas existe um Deus que abre os olhos do nosso entendimento, que mostra para nós muitas vezes, diante de uma circunstância natural, você percebe claramente, isso aí vai muito mais além do que algo natural. Isso aí tem demônio nessa história. Então você opera nesse lugar espiritual, e você destrona principados e potestades,
E você, então, possui a herança que lhe foi dada, sem puxar, sem entrar em embates verbais, culturais, ou meramente de argumentação humana. Você vai olhar que Jesus ele não entrava nisso. As pessoas vinham, questionavam a Jesus, Jesus não ficava dando explicação daquilo que as pessoas queriam que ele falasse. Porque ele sabia que o que eles queriam saber não era saber para crer, era apenas saber para, a partir desse saber, gerar outros questionamentos sobre aquilo que Jesus estava falando a ele, eu responderia a eles. Ou seja, Jesus sabia que o coração daqueles homens estava pronto para não crer. E pronto para não crer, Jesus sabia, a regência que governa sobre eles é das trevas. Então Jesus não dava corda para o diabo. Não dê cordas para o diabo. Às vezes pode parecer que você é fraco ao você se calar. Mas o sábio sabe o tempo e o modo de falar. E vai haver momentos que você vai ter que se calar. Por mais que você ache que tem razão. Cale-se. Porque não é a nossa capacidade de argumentação que vai fazer com que as pessoas mudem as suas atitudes. A nossa ação é aqui no mundo espiritual. É claro, no que for possível você vai argumentar, mas isso tudo tem uma medida. Não deixe que ninguém roube a sua paz. Jesus não saía desse lugar da sua paz, porque ele olhava e via o que estava por trás de cada argumentação, de cada situação, de cada ambiente. Ele discernia no mundo espiritual. Esse povo, o povo de Israel, está nesse ambiente. E aqui é o momento onde a gente vê a história de um jovem chamado Davi. Ele vai, por ordem do seu pai, até o campo de batalha, para levar alguns mantimentos aos seus 3 irmãos mais velhos que haviam ido para a batalha. E ele, sendo mais novo, não tinha, vamos dizer assim, a idade suficiente para alistar-se para a guerra. Ele deixa as ovelhas e vai, obedece ao seu pai. Então ele estava operando legitimamente. Ele foi enviado pelo seu pai. E porque ele foi enviado pelo pai, ele foi e voltou. Porque a obediência e a proteção do envio lhe trouxe a certeza de estar fazendo a coisa certa. O texto diz que quando ele chega naquele ambiente, onde ele ali então vai levar o mantimento para os seus irmãos e saber notícias, seu pai queria saber como estava a situação da guerra. No versículo 24 diz que Davi, ele percebe isso, que aqueles homens estavam, os homens de Israel, os israelitas, eles estavam em pânico diante dos filisteus. Havia uma perturbação tomando conta de toda a nação de Israel por causa de um homem. Por causa de um homem, Golias. Toda a nação de Israel estava sendo perturbada. Toda a nação de Israel estava passando por um conflito e por uma dúvida que já tomava conta do coração até daqueles que tinham ido para a guerra. E Davi, quando chega lá, ele percebe que aqueles homens, os seus irmãos, os seus companheiros, o seu povo, está olhando para o gigante Golias. Para que direção o povo de Israel estava olhando, ou o que eles estavam vendo? Eles estavam vendo o gigante Golias. Ou seja, eles estavam vendo algo que era maior, algo que era superior, algo que os afrontava, algo que os amedrontava, algo que os fazia recuar, porque eles olhavam e viam um gigante. Todos ali estavam olhando e vendo o gigante, até o rei Saul sequer estava no campo de batalha, estava lá na sua tenda, sem saber o que fazer, desnorteado,
um exército sem comando. Então, uma crise mesmo acontecendo, porque todos estavam olhando uma mesma perspectiva, um gigante. Não é porque uma maioria está olhando uma coisa, quer dizer que ela está certa. Ah, mas está todo mundo falando isso, está falando, seja, porque está dizendo isso. Tenha a sua própria avaliação. Tenha o seu próprio discernimento, tenha o seu próprio olhar. Porque Deus não trabalha com volume. Deus trabalha com corações que estão conectados a Ele. Assim, em toda a história, sempre vai ser assim. Você vai ver em toda a história, vem aquele volume. Deus diz, não, é muita gente. 30 mil, manda embora. Lá vai 20 mil, e sobra quanto? Sobra 300. Mas o que é 300 para enfrentar todo um exército? A questão não são os 300, a questão são, sim, para que direção eles estão olhando. A questão não é se você está sozinho ou se você tem mais 10 mil do seu lado. A questão é para que direção você está olhando. E se você está olhando para a direção que Deus apontou, você pode estar sozinho. Você vai prevalecer. Independente se uma multidão está olhando para o outro lado. E às vezes vem um sentimento, né? Quantas vezes você já se examinou? E é claro, é para a gente examinar a si mesmo. Será que eu estou errado? Será que eu me julgando, será que eu não estou vendo a coisa como deve ser vista? Muitas vezes a gente se depara com essa situação. Onde a gente não é questionar o nosso olhar, mas a gente se permite ser examinado naquilo que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, em que direção a gente está olhando. Toda uma nação, diga toda a nação de Israel, estava olhando para Golias, o gigante, diga isso. E eles disseram, acabou. Já era. Está todo mundo pensando igual. E era gente experiente na batalha. Era gente com armadura. E Davi chega naquele ambiente. Mas a Bíblia mais à frente vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, havia algo na vida daquele jovem ainda. Alguns supostamente dizem que talvez Davi tivesse aqui entre 14 e 15 anos, 16 anos. Enfim, era um adolescente ainda entrando na sua juventude. Ele não, lembre-se, ele não podia ir para o campo de guerra. Ele era muito mais jovem. E Davi chega e ele olha, e ele começa a perguntar, mas o que está acontecendo aqui? Parece até absurdo a gente considerar que o circo está pegando fogo, e chega alguém e diz assim, não estou entendendo nada. Você lembra dos discípulos junto com Jesus, ou no caminho de Emaús, que vinham conversando, Jesus se aproxima deles depois da ressurreição, e eles vêm falando, e Jesus pergunta, o que é isso que vocês estão dizendo? Eles dizem assim, será que você é o único em Israel que não sabe das coisas que estão acontecendo? Será que você está no mundo da lua, você não percebe, você não sabe, você não viu, não ouviu nada do que está acontecendo? Ô Jesus, o quê? E eles passaram a falar, mas eles estavam tão impregnados com a decepção que eles não perceberam que era o Jesus que eles antes haviam seguido, e que 3 dias depois, esse mesmo Jesus está ali do lado deles, mas a Bíblia diz, os olhos deles estavam como que fechados, para ver. Eles eram discípulos de Jesus, gente. Eles eram homens que caminhavam com Jesus, mas não estavam conseguindo ver a perspectiva correta.
E nessa noite, no nome de Jesus, toda escama que até mesmo eu ou você não conhece, não percebe, não sabe que está nos nossos olhos, vai cair, para que a gente consiga olhar e viva o ano de 2019 como um ano de refundação de tudo aquilo que a gente precisa experimentar, que a gente conheça a graça da filiação, que nada do nosso olhar esteja embaçado ao ponto de não perceber claramente aquilo que Deus quer nos mostrar e construir através da vida da gente. E Davi, então, ele vai e pergunta: o que está acontecendo aqui? Versículo 26 diz que Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu? Veja, Davi não está citando em nenhum momento o gigante. Davi está citando que o Golias era o filisteu. Que farão àquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? E o que Davi estava vendo? Deixa eu perguntar para você. Davi estava vendo um homem alto, que tinha 3 metros de altura? Ele estava vendo com seus olhos naturais um homem que tinha 3 metros de altura? Sim. Ele estava vendo um homem que tinha uma espada, estava embainhada? Sim. Estava vendo aquele homem com um escudo poderosíssimo? Sim. Davi estava vendo naturalmente tudo quanto o seu povo também estava vendo. Mas os olhos de Davi estavam impregnados pela confiança no Deus dos exércitos. Diferentemente da declaração daqueles que estão olhando e fazem uma reafirmação. Aquilo que você vê nem sempre é aquilo que você deve falar. A Bíblia diz que a gente deve estar pronto para ouvir, tardio para falar. E como a gente gosta de fazer comentários, né? As mídias sociais, elas são baseadas em comentários. A gente, né, vai se tornando especialista em muita coisa. E às vezes nossos olhos estão vendo coisas que é para a gente orar. Ou se você não vai nem orar, você não quer se envolver com isso, eu não estou entrando aqui na questão de que tudo que você vai ver, você tem que orar por isso. Mas se você não vai orar no sentido de gerar no mundo espiritual mudança sobre isso, fica calado. Deixa para aquele que julga retamente fazer. Até porque ninguém mais do que você conhece e sabe que se você começar a falar aquilo que você está vendo, talvez você peque tão igual quanto aquilo que você está reprovando através dos seus olhos. Dois, tá bom. Davi estava vendo o que todos aqueles homens estavam vendo. Mas nada do que aqueles homens estavam vendo, e que Davi também estava vendo, estava lhe afetando. Mas sim aquilo que Davi cria. Isso sim estava lhe afetando. Os homens olham e dizem um gigante. Davi olha e diz um incircunciso. São duas visões completamente diferentes. Os homens estão dizendo, um gigante, já era, perdemos. Davi está dizendo, um incircunciso, não tem aliança, perdeu. Aqueles homens creram naquilo que estavam vendo ao ponto de dizer, um gigante, vamos morrer, vamos ser destruídos, vamos nos tornar escravos para sempre deles. Davi olha e diz assim, é um incircunciso, sem aliança.
E se não tem aliança com Deus, não pode prevalecer contra o povo de aliança. É nessa expressão que Davi usa. A palavra, na verdade, incircunciso, Davi está dizendo: quem não tem aliança não prevalece contra quem possui aliança com Deus. Deus faz diferença entre aquele que teme o seu nome e aquele que não teme o seu nome. Porque aquele que teme o nome do Senhor fala em linha com Deus que ele teme. E Davi então declara assim: hoje mesmo o Senhor entregará a mim você. Gente, aquele piquerrucho lá, aquele molequinho de 17 anos falando para o gigante, o cara acostumado com a guerra, o cara experiente. Davi diz assim para ele: hoje o Senhor, ele profetiza sobre o gigante. E o gigante não estava lá dizendo assim: receba em nome de Jesus, não. O gigante não sabia que o seu fim estava chegando. O gigante não conseguia enxergar isso. Queridos, Deus vai cegar os gigantes diante de você, mas vai abrir os seus olhos diante deles. Mas você tem que estar conectado no céu. A gente tem que estar mais conectado no céu do que na terra. E Davi profetiza e diz: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E Davi prossegue, ele dizendo assim: e também vai pôr em fuga o teu povo, e todo o deserto de Gate será salpicado de corpos que serão mortos neste dia. O gigante ofende a Davi. Davi mantém a sua convicção. Cutuca o teu vizinho e diga para ele: não se deixe provocar. Diga: esse ano vai ser um ano de estratégia, de estrategistas. Eu falei numa das noites aqui desse mês de janeiro: Deus tem filhos smart. Deus tem filhos inteligentes. Se fala muito sobre uma inteligência emocional, amém, sim, eu creio nisso. Pessoas estáveis, pessoas que sabem dominar sobre seus impulsos, sabem dominar sobre aquilo que vão pensar, sabem dominar sobre aquilo que vão escolher, sabem dominar sobre aquilo que vão falar. Pessoas hábeis para usar os argumentos. E aqui estava um filho inteligente. E ele se manteve firme, foi provocado. O gigante quis tirá-lo, ou melhor, quis trazê-lo para a realidade sua natural. Davi permaneceu na sua posição, pegou a sua funda. Lembre-se que Davi era pastor, então ele estava com a sua funda. Imagina que ele estava também com o seu bastão de pastor. Por isso que o gigante diz: você acha que eu sou um cachorro? Você vem a mim como se eu fosse um cachorro querendo ser enxotado. Veja, o gigante ele está tentando perturbar as convicções de Davi. Mas veja que não é só uma questão de Davi e uma questão de Golias. É uma questão espiritual, onde uma nação estava em jogo. E eu creio num posicionamento dos filhos de Deus nesta geração, que vão se mover de uma forma correta, de um olhar correto, que não se deixam envolver por conflitos, mas mantêm os seus olhos fitos no Senhor e no momento certo tomam das armas espirituais para fazer emudecer e cortar a cabeça. Umas coisas aqui que eu não sei se eu falo.
no ano passado, houve aqueles conflitos lá na fronteira de Israel, né? E a gente viu do outro lado os palestinos usando as suas fundas. Quem viu algumas filmagens sobre isso? Né? Aquela funda, ele pegava... Rapaz, eu imagino que arma violenta era aquela. E Davi fez assim, pegou a sua funda e lançou. Quantas pedras Davi tinha no seu alforje? Aí você vai pensar, isso aí já é implicância. 5 pedras. Qual foi a primeira pedra? Ou qual foi a pedra que derrubou o gigante? A primeira pedra. Sim, tinham 5 pedras, porque ele tinha 5 tentativas. Não, queridos, vai ler na história bíblica, você vai ver que Golias, ele tinha irmãos. Ele tinha mais 4 irmãos. E todos eles foram mortos no tempo do governo, quando Davi toma posse como rei. O que isso profeticamente quer dizer? A primeira pedra. Pedra fala de fundamento. O livro de Atos dos Apóstolos fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Do que a palavra está mostrando para nós. O que a palavra quer que a gente enxergue para nós. Estarmos debaixo de uma regência espiritual. Estarmos debaixo de um governo espiritual. Isso traz sobre nós, quando nós enxergamos corretamente, isso traz sobre nós o prevalecer diante das circunstâncias. Não é por causa de pessoas, mas é por causa daquele que se estabeleceu como primeiro, aquele que é o apóstolo da nossa confissão, aquele que é o nosso sacerdote, ele se chama Cristo Jesus. O povo olhava, via gigante. Davi olhava, via um incircunciso. Mas era um gigante que estava ali? Era. Mas havia uma diferença entre o povo, uma grande maioria. E havia uma outra diferença entre um homem sozinho. Mas que com ele estava o olhar correto. Eu creio que um desses, que certamente seriam citados por Jesus, se aqui em Mateus capítulo 6, Jesus citasse nomes, aqui estaria o nome de Davi. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nós podemos incluir como alguém a quem podemos aplicar essa verdade, Davi. Mas aqui tem muitos outros nomes, que em nome de Jesus serão também aplicados a esta verdade. Homens com olhos, homens e mulheres com olhos corretos, perfeitos, sábios, e que vão gerar um corpo estável, uma alma firme e uma capacidade de discernir as coisas que estão ao seu redor. E como centro dessa declaração nesta noite, está o seu olhar, a qualidade do seu olhar. Os nossos olhos têm que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É a palavra quem diz isso. Fixem os vossos olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Fixem os vossos olhos. Fixar os olhos é fixar a vida, é fixar a sua alma, é fixar o seu espírito, é fixar tudo aquilo que há em você, para que o teu corpo esteja em perfeito alinhamento com aquilo que Deus está declarando no céu. Eu creio, meu irmão, um ano de um olhar correto, um ano de saúde perfeita em todos os níveis da nossa vida. Ter saúde é dom de Deus. Ter uma saúde estável, ter uma alma estável
é um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu quero esse presente para a minha vida. Eu quero viver os dias mais extraordinários da minha vida. Por mais que já estejam me tirando aqui da classe para ministrar aos jovens, mas eu vou prosseguir, eu vou em frente. A gente ter os nossos olhos mergulhados com bálsamo de Gileade, para que as nossas escamas sejam retiradas. Veja que tantas coisas Deus fala e Deus ministra na sua palavra, usando o olhar. E assim será sobre a nossa vida, assim será sobre a nossa casa. Os homens vão ver gigantes, mas você vai ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Os homens verão obstáculos, mas você verá portas de acesso, porque Deus fará conhecida a nós as coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem penetrou em coração humano. São essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem recebe, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Queridos, eu queria orar nessa noite. Orar junto com você nessa noite. Orar por aqueles que querem de fato ser envolvidos com o olhar correto em cada situação, em cada questão, em cada momento da sua vida, da sua história. A qualidade do nosso olhar, grave isso, definirá ou define a qualidade do nosso viver. E será a qualidade do nosso viver uma qualidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Homens cheios da verdade de Deus. Eu queria nessa noite orar por aqueles que às vezes encontram-se em momentos difíceis, e você nesse momento busca em Deus respostas de como agir, de como reagir. E quantas vezes você se pergunta: será que é dessa forma que eu devo fazer? Será que é dessa forma que eu devo reagir? Eu creio num Deus que abre os nossos olhos. Os olhos do nosso entendimento. Para que possamos ver na mesma forma que Deus vê. Para que a gente possa olhar de uma forma correta. E com isso trazer e gerar dentro de nós e ao nosso redor, e nos ambientes e nas circunstâncias, mudanças e transformação. Eu quero orar nessa noite por aqueles que creem que Deus pode, junto com você, fazer essas profundas transformações. Quero orar por aqueles que querem enxergar o caminho que Deus já propôs, já estabeleceu para os momentos que você precisa viver. E se você está passando por algo na sua vida e você precisa dessa confirmação dentro de você, você precisa desse olhar aguçado, correto, santo, um olhar segundo Deus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar com imposição de mãos sobre você. Assim como um dia Ananias entrou na casa onde estava Saulo. Um homem capaz, um homem que amava o Senhor, amava Deus, amava as Escrituras. Um homem que tinha uma intenção muito correta no seu coração. Era um homem zeloso, um homem criterioso. Mas
ele não estava enxergando corretamente. Ele não estava vendo o que Deus estava fazendo. E ele achava que o que ele, Saulo, estava fazendo era o melhor, era o correto. E aí Deus permite que ele vá, avance, caminhe, colocando até a vida de Estevão nas suas mãos. Saulo pensava que estava controlando, mas ele não percebia que de repente estava por vir sobre ele uma intervenção. E Deus manda lá um Ananias, que vai e pousa a mão sobre a cabeça de Saulo, e as escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Não foi uma transformação imediata, um milagre que aconteceu. Houve um sinal, as escamas caíram, mas houve um caminhar com um olhar novo que Deus traz sobre Saulo, que veio a trazer e a tornar ele o homem mais extraordinário das Escrituras no Novo Testamento. Mas tudo isso porque ele recebeu um toque. Eu queria que você orasse agora, e em primeiro lugar, se despojando de todos os seus, achômetros, daquilo que você já está fazendo, primeira, segunda, terceira vez, como tentativas, daquilo que você quer resposta e você não está achando. Eu queria que você agora, se você pode fazer isso, que você dissesse para o Senhor agora, mas falasse de fato para Ele: Senhor, eu quero parar de me cansar. Eu quero parar de ficar tateando no escuro. E hoje eu vou receber luz nos meus olhos para ver aquilo que eu não consigo ver até então. Eu vou receber luz que vem do Senhor mesmo. E eu quero que os meus olhos sejam abertos. Abre os meus olhos, Senhor. E o que está oculto, que venha a luz. Tudo aquilo que é frágil, caia por terra. Toda escama, saia em nome de Jesus. E eu vou receber luz para ver como o Senhor vê esse momento, esse tempo na minha história de vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar com imposição de mãos sobre cada um de vocês. E noto que as minhas mãos chegarem sobre a sua cabeça, entenda que é o poder de Deus sobre você. É a sua fé que atrai Deus se manifestando. Mas a minha fé vai estar em operação junto com você. E eu quero que a partir de agora os seus olhos comecem a ver, não o gigante, e você comece a ver como Davi estava vendo. Davi estava vendo a autoridade de Cristo. Davi estava vendo o poder do nome de Jesus. Davi estava vendo aquele que está acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe olhos para ver agora mesmo. Em nome de Jesus. Recebe, irmão. Quando olham para ti, recebe agora, minha irmã. Em
nome de Jesus. Recebe olhos Que para ver. será que os detém? Recebe olhos para ver. Em tua presença. Caiam as escamas agora. Clamando santo. Em nome de Jesus. O que será que os Recebe pelo poder do nome de Jesus. veem? Espere que eu vou até você. Diante do teu trono, ó Deus. Recebe em nome de Jesus. O que será que Recebe em nome de os Jesus. detém? Olhos para ver. Em tua presença. Recebe em nome de Jesus. Olhos para ver. Clamando digno. Recebe em nome de Que Jesus. seja na terra, Olhos para ver. assim como é no céu. Recebe olhos para Que o ver. temor do teu nome venha sobre nós. Recebe que a tua visão correta das beleza nos encha o olhar. Os nossos corações em adoração. Santo, Santo, poderoso Deus. Santo, Santo, poderoso Deus. Tua glória enche a terra. Deus que era e há de vir. Santo, Santo, poderoso Deus. Santo, Santo, poderoso Deus. Tua glória enche a terra. Deus que era e há de vir. Seres viventes, olho para ti, Senhor. O que será que os detém em tua presença, clamando santo? O que será que os anjos veem diante do teu trono, ó Deus? O que será que os detém em tua presença, clamando digno? Que seja na terra, assim como é no céu. Que o temor do teu nome venha sobre nós. Que a tua beleza nos encha o olhar. Os nossos corações em adoração. Poderoso Deus, Santo, Santo, poderoso Deus. Tua glória enche a terra. Deus que era
que eu vou lhe dizer agora, eu falo debaixo do temor e tremor diante de Deus. O poder de Deus e o poder de Cristo é ilimitado. Mas existe a sua multiforme sabedoria. E eu e você precisamos entender que o seu poder se move como Ele quer, tendo sempre como base a palavra. Havia um cego e um cego se apresenta diante de Jesus. Para quê? Para ser curado. Jesus tocou nos olhos dele. Ele passou a enxergar e Jesus perguntou: o que você vê? Jesus sabe o poder que sai dele, mas Ele também conhece a nossa capacidade de receber ou não receber, ou de receber até parcialmente. Jesus pergunta: o que você vê? E ele disse: eu vejo homens como árvores. E todos nós entendemos que nessa resposta aquele homem estava dizendo: eu não estou enxergando corretamente. Porque homem é um homem, árvore é árvore. Uma coisa não é parecida com a outra. Mas o que aquele homem quer dizer? Já está muito melhor. Eu já estou vendo árvore. Como eu nunca vi homem, sei lá, pode ser que seja homem. Ou não sei, talvez seja árvore. Ele não estava vendo completamente. Ele não estava discernindo completamente. E a Bíblia diz que Jesus faz? Toca ali, segunda vez. Porque o poder de Deus, o poder de Jesus foi limitado na primeira vez? Claro que não. Todos nós sabemos disso. Mas eu creio que esses episódios mostram para a gente que por mais que a gente deseja, como aquele homem também desejava, nós podemos nos tornar impedimentos, ou podemos trazer sobre nós impedimentos para aquilo que nós mesmos desejamos, por causa da ansiedade, por causa da situação que a gente vive, e que possivelmente esse homem também estava vivendo, certamente. E Jesus tocou-lhe a segunda vez, e aquele homem passou a enxergar perfeitamente. Ou seja, Jesus conhece as nossas limitações, mas Ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Que aquilo que Ele desejou fazer, Ele vai fazer. E eu estou unindo a minha fé com você. Aquilo que te tirou do teu lugar e te trouxe aqui, Ele vai fazer. Mas pode ser que você ainda saia aqui dessa noite enxergando homens como árvore. Mas não desista. Ele continua diante de você. Em outro momento o cego chega e Jesus diz assim: vai e lava-te no tanque. Poxa, por que Jesus não tocou nos olhos dele e os olhos dele se abriram? Por que Jesus pediu para ele ir até o tanque de Siloé e lavar os olhos? Sabe qual é a resposta? Vou dizer para você: não sei. Eu só sei que Ele conhece cada um de nós de uma forma muito particular. Deus não trabalha com lotes. Deus trabalha individualmente. Ele conhece a nossa estrutura, cada um de nós. Ele mandou aquele homem: vai e lava-te no tanque de Siloé. E veio ao meu espírito essa expressão: lavar-se.
Todos nós temos como prática de higiene, toda manhã, quando nós acordamos, nos lavar. No mínimo, lavar o rosto, né? Porque a gente crê que a gente parece que a gente não vai enxergar melhor do que antes. Mas aquele ato de banhar o rosto, parece que você está dizendo, começou o dia. Enquanto você não lavou o rosto e fez a sua higiene, parece que não começou, mas quando você faz, começou. Quantos creem que a sua vinda a esse lugar nessa noite não foi em vão? Eu creio também. Então, hoje não é Jesus, hoje é Renan aqui dizendo para você: vai e lava-te. Eu quero pedir a vocês que vocês se movam por fé. E mover-se por fé, muitas vezes, é um ato de crer, mas também de praticar. É o toque de Jesus. Jesus poderia dizer para aquele homem, vê. Jesus toca nele. Ao outro Jesus nem tocou, mandou ir, vai, sejam curados. Não eram formas diferentes de curar apenas, mas maneiras de lidar com pessoas diferentes. Eu quero pedir a você hoje, e quando você chegar em casa, antes de você ver os gols do Fantástico, que você vá lá, entra lá no teu banheiro e lava o teu rosto e diga para o Senhor: Senhor, eu faço desse lavar um novo começo na minha maneira de enxergar e ver esse tempo da minha vida, esse tempo da minha história. Pela fé, eu tiro todo embaçamento, Senhor, daquilo que eu não estou conseguindo ver. E eu recebo, Senhor, a oração da fé. E eu vou enxergar na perspectiva de Deus. Eu não vou ver os gigantes. Eu vou ver a Tua palavra se cumprindo na minha vida e na sua vida. Temos um acordo? Faça isso. Vai. A tua fé. Jesus disse isso. Ele sabe do poder dele. Mas ele diz: a tua fé te curou. Tua fé. Tem de fé em Deus. A tua fé te curou. Limpou, trouxe luz, mostrou o caminho, removeu tudo aquilo que estava turvo ou embaçado ao ponto de não saber o que fazer. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será são. Olhos, discernimento, capacidade de ver e de responder conforme Deus que habita dentro de mim e habita dentro de você. Amém, não amém, gente? Glória a Deus. Vamos colocar nossas mãos nos nossos olhos. Pai, pela fé, eu creio, Senhor, e a Tua palavra diz que nós veremos a Jesus face a face, como Ele é. Hoje ainda vemos como que por um espelho, mas nós veremos claramente naquele dia que estivermos diante do Senhor. Será o processo final, Senhor, da abertura dos olhos do nosso entendimento.
será o ponto mais elevado da nossa capacidade de ver e conhecer aquele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre toda a terra e sobre cada um de nós aqui também. Mas hoje, Senhor, nós damos um passo firme, um passo certeiro, um passo, Senhor, carregado de convicções que não podem ser arrancadas, de que é o teu poder que opera em nós, nas nossas fraquezas. E quando nós somos fracos, aí é que nós experimentamos o poder da força que vem daquele que criou os céus e a terra, daquele que não pode ser resistido, daquele que é Deus Todo-Poderoso. E agora, nesta noite, Pai, conforme a Tua palavra, lá no livro de Apocalipse declara, Senhor, que o colírio dos céus seja, Senhor, derramado sobre os nossos olhos. Que as águas que descem do trono, Senhor, as águas purificadoras, elas limpem, Senhor, toda a nossa incapacidade de ver corretamente as circunstâncias e reagir à altura, espiritualmente falando, do que elas propõem. Eu te dou graças, Senhor, pelo teu poder se manifestando. Eu te dou graças, Senhor, pelo caminho mais alto sendo revelado e mostrado a cada um dos teus filhos aqui. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra prevalecerá e nós recebemos ela com fé nessa noite, como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vamos conhecer aquele que se deu a conhecer a nós, através da sua perfeita imagem, a imagem do Pai revelada nele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Te dou louvores, Senhor, e te louvamos por luz sobre o nosso corpo, sobre luz sobre todo o nosso entendimento e o nosso fazer, agora mesmo, nesse dia, como um marco sobrenatural desse novo ano que se inicia. Assim eu creio, e aqueles que recebem, diga: eu recebo, Senhor. Diga: assim será sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça, poderosa graça que se revelou por meio de Jesus Cristo, o poder da unção do Espírito Santo que nos conduz e segura firmemente as nossas mãos e nos revela o Pai, seja sobre cada um de vós, seja sobre a sua vida, seja sobre cada ambiente do seu caminhar. E que toda a graça de Deus, que todo o favor do Pai, que toda a presença do Espírito Santo, que todo o poder libertador de Jesus Cristo opere em cada circunstância da minha, da sua vida, desde agora, e assim seja. Proclamamos 2019, o ano dos olhos abertos, dos filhos da graça da filiação, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma noite linda, luminosa e de olhos profundamente abertos. Deus abençoe. Vão em paz. Tenha um bom fim de semana.